Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam 100%. Eu sou a professora Elaine e o intérprete professor Vinícius. E o tema da aula de hoje é jogos de salão. E aí, vocês já ouviram falar de jogos de salão? Quer saber mais? Então venha se divertir com Conexão Escola. E iniciando a nossa aula, nós vamos falar sobre o conceito de jogos de salão. Jogos de salão são conhecidos como jogos de tabuleiro ou de mesa e fazem parte da cultura dos povos desde tempos imemoriais. Muitos desses jogos apresentam peças como pinos, dados, roletas, ampulheta, cartas, entre outros. Agora eu vou trazer para vocês um pouco da história dos jogos de salão, de onde eles surgiram, né? Qual é a origem. Então, os primeiros jogos de salão surgiram há cerca de 4.000 anos nas civilizações do Egito e Mesopotâmia. O jogo Mancala foi identificado como um dos mais antigos, com mais de 7.000 anos de idade. Puxa vida! Popularização dos jogos de salão. A partir da década de 80, os jogos de salão perderam bastante popularidade devido à inserção dos jogos eletrônicos. Mas, felizmente, nos últimos anos, voltaram a conquistar muitos adeptos. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados e industrializados, que já vêm com um manual de como jogar, porém, não impede de ser reinventado seu modo de praticar, como no dominó, que tem várias formas de se jogar. Dando seguimento à nossa aula, nós vamos falar agora sobre a classificação dos jogos de salão. Bom, os jogos de salão são classificados em duas categorias. Primeiro, os jogos de estratégia, que são os jogos em que a habilidade dos jogadores em tomar decisões, estratégias, supera a sorte como a determinação do vencedor. E a outra categoria são os jogos de sorte, que são os jogos em que os participantes precisam tanto de sorte quanto de habilidades de jogo. Alguns requerem dados, outros roleta, ampulheta e etc. Então, dando seguimento à nossa aula, nós vamos tratar agora sobre... Na verdade, eu vou apresentar para vocês um vídeo acerca das características e classificação, valores dos jogos de salão. De olho na telinha. Vamos lá. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we
Bom, pessoal, continuando a nossa aula, nós vamos tratar agora sobre os valores. Os jogos de salão, ele apresenta caráter lúdico, bem como o desenvolvimento dos aspectos sociais, cognitivos e afetivos. Ele desenvolve o aspecto social quando estimula os participantes a se relacionarem entre si durante as partidas. Ele desenvolve o aspecto afetivo quando ocorre no respeito à vez do colega durante a partida, bem como no saber ganhar e no saber perder. Então, a gente pratica a filosofia do espírito esportivo, né? E, por último, ele desenvolve o aspecto cognitivo, quando ocorre respeito às competências intelectivas desenvolvidas pelo praticante com as jogadas, como, por exemplo, habilidades de raciocínio, estratégia, comunicação, administração, inteligência emocional, liderança, concentração, negociação e entre outros. Então, ele vai para além da diversão, né? Ele tem esse desenvolvimento desses vários aspectos ali, não somente o aspecto lúdico, né? Então, dando seguimento à nossa aula, a gente vai falar sobre a regra de um jogo que eu selecionei, que é bastante conhecido por vocês, que é a regra do jogo da memória. Então, com relação ao número de jogadores, dois ou mais jogadores, né? Com relação ao desenvolvimento do jogo, a fundamentação técnica. Então, vire as cartas para baixo, embaralhe e espalhe pela mesa. Cada jogador deverá levantar 2 cartas de uma vez, tentando encontrar o par. Se a segunda carta virada for diferente da primeira, o jogador deverá devolver as 2 com o desenho para baixo e passar a vez. Então, a partir desse jogo, né, tradicional, eu quis trazer para vocês o jogo da memória, mas com uma ressignificação, ou seja, com um sentido diferente, tá? Dando um pouquinho mais de movimento, né? Um pouquinho mais de gasto energético. Então, vamos lá. Ressignificando o jogo da memória. Na grande maioria dos jogos de salão, o gasto energético é baixo em relação ao movimento corporal, pois priorizam o aspecto cognitivo e estratégico em detrimento do aspecto motor. Que tal imprimir um pouco mais de movimentação corporal no jogo da memória? Vamos conferir como ficou esse jogo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir o jogo, né, para a gente jogar. Então, vou dar dicas aqui de como eu construí esse jogo. Então, primeiro, você vai desenhar ou recortar imagens grandes de várias temáticas da educação física. Dança, ginástica, lutas, práticas corporais de aventura, brincadeiras, jogos e esportes. Deve-se ter 2 desenhos ou imagens iguais de cada imagem para fazer o par. Recorte-os em tamanhos iguais. Regras do jogo. Coloque os desenhos ou imagens de cartas voltadas para baixo. Embaralhe-as e as espalhe pelo chão. Como se joga? Cada jogador deverá levantar 2 cartas de uma só vez, tentando encontrar seu par. Se as cartas forem diferentes, os jogadores deverão fazer movimentos que as cartas sugerem, no tempo de 5 segundos para virá-las. Por exemplo, se eu virei lá, que eu coloquei aqui, ó, no jogo, parkour, né, e escalada artificial, elas são distintas, né? Se fossem iguais, o jogador ia reter a carta, segurar para somar no final. Mas se ele levantar 2 cartas diferentes, eles têm que fazer um movimento que a carta sugere. Um movimento de parkour e escalada artificial. Se ele não executar isso em 5 segundos, ele perde a vez dele. Ok? Então, esse é o jogo da memória gigante com ressignificação. Certo? Então, vamos agora apreciar o vídeo, né, essa demonstração prática do jogo da memória. Olha só como ficou. De olho na telinha, hein? Não sai daí, não. Golfe e parkour. Golfe. Parkour.
peteca e tiro com arco. A peteca. Gol e pé. Dança e gol. Dança e gol. Faz de dança. Dança e gol. Badminton e luta indígena. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham, né, curtido aí o vídeo e dá para fazer, né, construir esse jogo gastando materiais, utilizando materiais não convencionais, né, bem tranquilo. E, além de você desenvolver a sua criação artística, né, você vai desenvolver também o conceito motor, né, o aspecto motor. Então a gente agora nós chegamos no final da nossa aula e o momento é a revisão. Então hoje nós falamos sobre conceito, história, popularização dos jogos de salão, classificação e características, valores, regras do jogo da memória, fundamentos técnicos e táticos e ressignificando o jogo da memória. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido um pouco mais sobre os jogos de salão. Então, até a próxima aula. Tchau!